A desigualdade social, também conhecida como desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desta maneira, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos e que gera desigualdade. Definição: desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro da mesma sociedade. Isto se torna um problema para uma região ou país quando as distâncias entre as rendas são muito grandes, dando origem a uma fonte de disparidades. Em tese, sempre haverá desigualdade social, pois é impossível que cada uma tenha exatamente as mesmas quantidades de bens materiais. Inúmeras são as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. Entre as mais comuns estão a má distribuição de renda, a má administração dos recursos, lógica de acumulação no mercado capitalista, consumo mais valia, falta de investimentos nas áreas sociais, culturais, saúde e educação, a falta de oportunidades de trabalho e a corrupção. Desigualdade social no Brasil. Mesmo que o país, nos últimos anos, tenha apresentado uma diminuição da pobreza, o nível de desigualdade social no Brasil ainda é notório, seja pelo seu passado escravocrata, seja pela falta de investimentos na infraestrutura. O Brasil ainda apresenta níveis muito grandes entre os mais ricos e os mais... A desigualdade social existe em todos os continentes. Há lugares em que os problemas são mais evidentes, por exemplo, nos países africanos, os quais estão entre os mais desiguais do mundo. Não há diferença entre essas classes sociais, devido ao estabelecimento do estado de bem-estar após a Guerra Mundial. Sem condições de ter acesso à saúde e à educação, dificilmente uma pessoa terá as melhores oportunidades no mercado de trabalho. Também dificulta o acesso aos bens culturais e históricos, pela maior parte da população inibe as suas oportunidades. Não há consenso sobre qual sistema econômico que gera mais desigualdade social. Por um lado, alguns estudos afirmam que a desigualdade social surgiu com o capitalismo, pois este se baseia na ideia de acumulação de capital e de propriedade privada. O capitalismo também cita o princípio da competição e classifica o nível das pessoas baseadas na capital e no consumo. Por sua vez, o socialismo tem como objetivo abolir a propriedade privada, que pertenceria ao Estado, e assim erradicar as classes sociais. No entanto, até agora todas as experiências socialistas fracassaram, pois acabou surgindo uma classe dirigente que detinha mais privilégios que os demais. Além da desigualdade social, há outras maneiras de avaliar uma sociedade pela maneira que trata seus integrantes do ponto de vista econômico, regional, racial e de gênero. Desigualdade econômica, desigualdade entre a distribuição de renda. Desigualdade racial, desigualdade de oportunidades para as diferentes raças, negro, branco, amarelo, pardo. Desigualdade regional, disparidades entre regiões, cidades e estados. Desigualdade de gênero, diferença entre homens e mulheres, homossexuais, trans e demais gêneros. As consequências: se um país não conseguir atender às necessidades básicas de grande parte de seus cidadãos, tampouco irá prosperar de forma equitativa. Uma das consequências mais graves são a pobreza, a miséria e a favelização. Ademais, a desigualdade social traz fome, desnutrição e mortalidade infantil, aumento das taxas de desemprego, grandes diferenças entre as classes sociais, marginalização de parte da sociedade, atraso no progresso da economia do país, aumento dos índices
e de violência e criminalidade.